Altair Moraes, repórter do Povo, olha só a história que nós temos agora. A polícia descobriu que bandidos criaram um tal de coquetel da morte. E esse coquetel é para punir os bandidos que matam crianças. Talvez você que está em casa tenha se recordado rapidinho dessa história. É um garotinho que foi assassinado, 5 anos. Algumas pessoas foram presas e lá na penitenciária, esses homens, os assassinos, foram identificados. Esses homens que mataram esse garoto pagaram com a própria vida também, foram mortos dentro do presídio. Mas você vai ver como eles foram mortos. Põe no ar. Uma mistura fatal. Água, creolina, cocaína e um medicamento para disfunção erétil. Esse foi o coquetel oferecido para 2 dos 5 criminosos envolvidos na morte de uma criança boliviana de apenas 5 anos de idade em 2013. Na época, Paulo Ricardo Martins, de 19 anos, e Felipe dos Santos Lima, de 18, foram presos. Mas dentro do Centro de Detenção Provisória de Santo André, na Grande São Paulo, eles foram torturados e obrigados a tomar o coquetel. A substância foi dada aos dois pela maior organização criminosa do país. A facção teria criado essa fórmula na intenção de mascarar as mortes dentro dos presídios. Ou seja, os presos eram envenenados e a causa da morte era a overdose. O assassinato do menino Brian chocou o país. 28 de julho de 2013, Vila Bela, zona leste de São Paulo. 5 bandidos armados invadiram a casa da família de bolivianos. Os criminosos exigiam tudo e a família entregou. Era o que os costureiros tinham, cerca de R$ 4.500. Mas não era o suficiente. Assustado, Brian assistia toda aquela situação e, com medo, chorava muito no colo da mãe. A criança chegou a oferecer o pouco que tinha em um cofrinho para os bandidos, mas já sem paciência e não aceitando a pouca quantia que a família tinha, Diego Rocha Freitas, de 20 anos, matou Brian com um tiro na cabeça, no colo da mãe, um tiro a queima-roupa. Diego, o criminoso que atirou na criança, foi levado para um tribunal do crime pelo próprio tio, que também fazia parte da facção, e foi executado com vários tiros. Outro criminoso, Wesley Soares, de 19 anos, também recebeu a sentença de morte. Foi assassinado com um tiro na cabeça. Além dos 2 criminosos executados na cadeia com o coquetel da morte, um menor de idade também teria sido morto pelo crime organizado. O mundo cão, né? Aquela frase que diz que o salário é sempre a morte, né? Errou, morre, né? Não tem jeito. A gente vê passar aqui, a revolta é tão grande quando se mexe em criança, que até o pessoal do crime quer fazer justiça, né? Mexeu em criança, aí realmente é difícil.